Fala, galera, sejam todos aqui, muito bem-vindos ao nosso podcast da Ensina Banco, que é o Papo de Ouro. Muito feliz de ter você comigo, que alegria! E mais uma vez, seja muito bem-vindo, porque a partir desse momento eu vou dizer uma coisa: a tua vida, ela começa a mudar. Porque nós vamos trazer aqui convidados muito especiais para falar sobre carreira, certificação, para falar sobre a vida pessoal e para você ter muitos insights que certamente vai ajudar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jorge Cardoso e nesse primeiro episódio eu tinha que iniciar com uma pessoa muito especial. E junto comigo, ao meu lado, está aqui ele, professor Lucas Silva, que é referência nesse mercado financeiro, referência quando se trata de certificação e uma referência na minha vida também. Obrigado pelo carinho, meu parceiro. Fala aí, obrigado meu por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aí fazendo esse episódio 1 dessa série aí que tenho certeza que vai ser um sucesso. Fazer podcast não é simples, eu te falei aqui fora do ar sobre isso, mas parabéns pelo projeto, que seja mais um de muito sucesso aí dentro da Ensina e tomara que eu consiga trazer algumas coisas legais por aqui pra gente dar pé direito nessa jornada. Eu tenho certeza disso. A galera já tá adorando, Lucas, porque é o seguinte, tá? Quando eu anunciei que ia fazer o podcast, eu falei assim, quem vocês querem que eu traga? Eu comecei a falar, gente, o que vocês querem que eu traga? E todo mundo falou assim, traz o professor Lucas Silva, traz o professor Lucas Silva. E aí, pra você ficar mais à vontade, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? Pra deixar o homem mais à vontade, vocês conhecem. Eu quero iniciar com um brinde. Vamos começar brindando? Bora. Brindando daquele jeito que o Lucas gosta. Olha lá, eu vou com a água e o Lucas, Pô, os caras estão achando que eu sou alcoólatra, falarem, pra dar o remédio pra ficar mais calmo. Assim, como assim? Pô, mas vamos lá, né? Tamo aí, já que chegou aqui, tem que beber, né? Muito bom, saúde a todos vocês. Lucas, vamos iniciar esse negócio então? Bora. Primeiro é o seguinte, né? Muita gente te conhece nas suas redes sociais, conhece o teu trabalho. Hoje você já aprovou mais de 100 mil alunos na certificação. Eu, Jorginho, fui um dos alunos que fui aprovado por você. Minha gratidão, falei isso no nosso almoço, sou muito feliz de ter você como amigo, como professor, você é uma referência para mim até hoje, muitas das coisas que você faz eu me espelho e procuro fazer igual, porque a gente precisa se conectar com pessoas que são referência, a gente precisa estar próximo dessas pessoas para que a gente possa crescer, mas contando um pouquinho mais do Lucas aí, quem que é o Lucas fora aí do mercado, das certificações, como que foi que iniciou o Lucas na sua jornada de trabalho? Conta um pouquinho da história do Lucas. Eu costumo dizer, esses dias eu estava dando uma palestra na quinta-feira em Minas Gerais e aí, o pessoal me apresentou lá e nisso eu entrei e falei para as pessoas assim, cara, bacana, tem uma apresentação aí, mas meu nome é Lucas, eu sou um cara comum. Porque eu acredito absurdamente, Jorge, que essa é a melhor definição de que as pessoas pudessem enxergar de mim. Porque quando a gente vê alguém que a gente eventualmente admira, alguém que tem uma história legal, como a que felizmente a gente conseguiu ter aqui na LS Educação, a gente projeta que esse alguém é uma pessoa totalmente fora da nossa realidade, uma pessoa totalmente fora que tem muitos atributos com os quais nós não temos, e na verdade é bem ao contrário. Quanto mais perto de pessoas de sucesso eu chego, mais eu tenho convicção que pessoas comuns são aquelas que fazem coisas extraordinárias. Então, eu sou um cara comum, extremamente comum. E você me perguntou como é que iniciou a sua carreira? A carreira iniciou com 18 anos de idade, mas deixa eu dar um pulinho quando eu iniciei no banco, que é muito mais legal. A maioria da galera que a gente fala é de banco. E eu entrei no antigo Banco Real em 2006. O Banco Real depois foi adquirido em 2008 pelo Santander. Os bancos europeus, o Banco Real era do ABN, que era da Holanda, e questões da crise da Europa, regras de Basileia, teve que reduzir a exposição do Brasil, veio o Santander, que estava com mais caixa, comprou o Banco Real e tal. Em 2006 eu entro no Banco Real, muita gente não conhece, mas antes de entrar no Banco Real, eu trabalhava como office boy. Office boy da moda antiga mesmo, né? Eu caminhava de sol a sol, o dia inteiro entrando nos bancos, e eu ganhava R$350. Quando eu entro no banco, eu passo a ganhar R$1.800, mais 1.000 de ticket. Ou seja, eu saio de 350 para 2.800. Eu estava absurdamente rico.
Você já falou, achei um pote de ouro. Pô, eu tô rico, eu não quero nunca mais sair daqui. Mas em 3 semanas eu vi que eu ia ser demitido. Uma pergunta. Você já entrou... Ó, depois de 3 semanas você falou que já... Mas você já, nessa época, já tinha certificação ou não tinha certificação? Então, eu não sabia nada sobre certificação, eu só tinha uma certeza em 3 semanas que eu ia ser demitido. Por quê? Porque eu sou muito quieto na minha vida pessoal, eu sou um cara fechado e eu queria espelhar na minha vida profissional a minha vida pessoal. Então, eu vi que eu ia ser demitido porque eu não falava com ninguém, não me comunicava e não ia vender nada, e sem vender no banco você tá fora. E aí eu falei assim, cara, mas eu não quero voltar a ser office boy, ganhar R$350, porque hoje eu tô rico, ganhando 2.800. Isso em 2006. Então, como é que eu posso... Eu entrei de caixa, né? Como que eu posso, apesar de ser tímido, apesar de não ser bom em comunicação, apesar de não ser bom vendedor, o que eu tenho que fazer para, apesar de todas essas situações anteriores, eu continuar aqui? Foi aí que eu conheci as certificações, foi aí que eu conheci a frase que eu amo de paixão, que é: o estudo é o superpoder dos adultos. O estudo é o superpoder dos adultos porque consegue te deixar pronto, mesmo que você não tenha nascido pronto. E a grande maioria das pessoas não nasceu pronto. Então, eu sou um cara extremamente comum, mas ninguém estudou mais do que eu no meio das jornadas que eu precisei. Então, esse papo é para que pessoas, mesmo que comuns, consigam enxergar que elas têm um futuro incrível, desde que decidam fazer alguma coisa. Então, eu entrei no banco em 2006, estava fadado a ser demitido. O que salvou minha vida foi o estudo. Hoje, eu falo com 6 milhões de pessoas. Como é que eu consigo falar com 6 milhões de pessoas? Porque eu me preparei para isso. Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser, desde que se prepare para isso. Então, sou um cara comum, mas que decidiu transformar sua própria vida. E meu trabalho hoje é falar com mais e mais pessoas para que elas decidam também transformar suas vidas. Uma coisa me chamou a atenção do que você trouxe aqui, que é, Jorge, eu era uma pessoa tímida, você não era uma pessoa extrovertida, certo? E nós temos muitas pessoas hoje que trabalham no mercado financeiro e que eles acham que para ter sucesso, para conseguir crescer hoje dentro do banco, dentro de uma agência bancária, precisa ser uma pessoa totalmente extrovertida, porque uma pessoa introvertida ela não consegue vender. O que você pode dar de recado para essa galera que tem esse perfil mais introvertido e que eu costumo dizer que é um perfil mais analítico, é um perfil mais técnico? Mas isso, na verdade, é a pessoa que está se sabotando, na tua opinião? Deixa eu dividir isso em 2 partes. Primeiro, que tem bastante posições dentro do mercado financeiro, né, que são posições mais internas. Mas eu nem quero falar sobre isso, deixa eu falar da segunda parte. Então, eu respondi uma parte. A segunda parte é que eu gosto de uma frase que é o seguinte: na minha palestra chamada Culpa é Tua, eu falo, que eu digo o seguinte: você não é ruim em vendas, você treinou pouco. Então, assim, não tem nada que você seja ruim. Quando um cara fala assim, eu sou ruim em vendas, eu tô me confortando com a situação. E é muito mais fácil ficar confortável, porque eu fico sentado nesse sofá e digo assim, eu não nasci para vendas, isso não é para mim, então eu não tenho que fazer sucesso na minha carreira. Não, assuma a responsabilidade. Você treina pouco em vendas. Eu faço a provocação. Quantas ligações que você fez para os seus clientes você gravou e você se ouviu de noite? Quantas vezes você parou e tentou entender quais são os seus pontos fracos naquela negociação? Ninguém faz isso. E aí a pessoa diz que é ruim em vendas, mas não faz nada para melhorar. Como se a gente, quando nascesse, Papai do Céu fizesse esse é ruim, fizesse assim, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é bom. A hora do Papai do Céu é muito cara para ele ficar perdendo tempo com isso. Então não é que alguém que seja ruim, alguém que seja bom. Todos nós temos as mesmas condições. Alguns têm algumas aptidões, mas absolutamente tudo é treinável, Jorge. Então, você não é tímido, você treinou pouco comunicação oratória, você não é tímido, você tem baixa capacidade técnica. Quem tem muita capacidade técnica, a autoconfiança explode de dentro para fora e você vai falar. E isso tudo aconteceu exatamente comigo. Então, assim, na verdade, é falta de treino. Na verdade, é falta de autorresponsabilização. O que eu tenho que fazer, apesar de não ser hiper mega comunicativo? O que eu tenho que fazer, apesar de, eventualmente, não ter nascido com aquela veia comercial? Vai lá e treina. A vida adulta é assim, você tem que ser responsável pelas coisas que você faz. E não necessariamente achar que o seu colega ganha campanha porque ele tem o dom da venda. E é mentira. Mas é mais fácil se eu pensar assim, porque eu não preciso fazer nada. Eu digo que é igual a academia, né? Tem uma frase
que eu gosto muito e você usa muito Cadê o ela. projeto Léo Santana? É isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar. Toda semana tem uma Toda história. semana tem o Stories, mas o projeto Léo Santana tá chegando. Mas olhando assim de longe, assim, abandonamos. E de pé. Mas vamos lá, vamos no... Tem uma frase que você fala, que você fala, e é o que eu gosto muito, que é assim, você fica bom naquilo que você decide praticar. Exato. E é o que você acabou de falar. Cadê o projeto Léo Santana? Eu estou falhando comigo mesmo, não vou mentir. Eu estou falando com o projeto Léo Santana. Se vocês olharem aí, vocês estão percebendo que os braços, eles diminuíram. Não tô, né? Vou voltar, preciso voltar pro projeto Léo Santana, mas é isso. Você fica bom naquilo que você decide praticar. Perfeito. E eu lembro, até quando eu iniciei a academia, vai dar um pouco de risada, mas quando eu comecei da academia, eu pesava 43 quilos, tá? 43 quilos. E o pior de tudo, tá, galera? Eu não podia nem doar sangue. Porque para doar sangue, você tem que pesar no mínimo 50 quilos. E aí eu comecei a treinar, e aí a gente fica com vergonha. Eu acho que traz muito dessa questão do que você trouxe. Quando você vai iniciar alguma coisa que você não é bom naquela venda, que você não é bom nas vendas, ou que você não é bom naquilo, você tem que praticar. E você às vezes fica com vergonha de falar pro telefone. Você fica com vergonha de falar com o teu cliente. Mas se você não praticar, se você não colocar a tua energia, você não vai conseguir mudar o teu resultado. E quando eu comecei ali, 43 quilos, começava com 5 quilos de cada lado no supino. Pensa numa vergonha danada. E os caras gigantão na academia com aquela vergonha. Daqui a pouco, de 5 quilos, já consegui colocar 7,5. Consegui colocar 10 quilos de cada lado. Parei nos 10. Preciso voltar, vou voltar, mas tá acontecendo. Mas eu acredito que seja mais ou menos por isso. Cara, e assim, já que você trouxe esse exemplo, se você vai lá se comparar, né, os 10 quilos de cada lado lá no seu supino, comparar com o cara do lado, que tá colocando 30, 50 de cada lado, você vai se achar um bosta. Mas a grande verdade é que isso acontece exatamente na vida real, né? Não que a academia não seja uma vida real, mas a gente se compara com quem já está há anos fazendo aquele tipo de movimento, aquele tipo de trabalho, principalmente com as redes sociais, né? Pô, eu me comparo com qualquer pessoa do mundo e isso é extremamente ruim para a própria pessoa, isso faz o mal para a própria pessoa. Porque se você vê, eu sempre brinco com o meu time lá na LS, enxerga onde vocês estão, compara com onde vocês estavam há 2 anos atrás. Perfeito. É essa comparação que tem que ser feita. A gente tem que mirar para frente outras coisas maiores, lógico, mas se eu me comparar hoje com uma outra pessoa qualquer, eu muito provavelmente não estou sendo justo na minha comparação. Então, compare você com você mesmo. O que tem que acontecer é você com você mesmo está evoluindo. Então, se você sair dos 5 para 10 quilos, você já está em dobro, no dobro em cada lado. Mas quando eu me comparo com um cara que está fazendo o supino do meu lado, eu vou ficar frustrado, mas isso é absurdamente injusto, isso faz um mal danado para nós mesmos. Eu, na minha outra palestra agora, que eu fiz a nova, acho que essa tu não chegou a ver, mas eu falo, permita-se a errar, é o nome da palestra. E o que eu faço num dos slides? Eu jogo no lado esquerdo todas as coisas incríveis que eu já fiz. Já provei 115 mil pessoas, fiz 11 certificações, fiz essa empresa que é líder de mercado, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu boto 7 coisas, Jorge. E aí eu digo pra todo mundo assim, cara, isso aqui é muito foda, né? Os caras, caramba, é muito foda. Eu falo bem assim, aplaudam, por favor. Daí todo mundo aplaude. E eu fico falando assim, ó, eu sou muito foda, né? Sou muito foda. Os caras mais ou menos não entendem. Cara, eu sou muito foda, né? Ah, peraí que faltou um detalhe no slide. No lado direito do slide, eu coloco 15 coisas que deram errado na minha vida. Eu já rodei isso aqui no colégio, já rodei na faculdade, já rodei em certificação, já rodei. Aqui deu errado, aqui não sei o que aconteceu. Aí eu digo pros caras assim, vocês aplaudiriam esses 15 erros? E aí as pessoas ficam mais ou menos assim, eu vou responder, não aplaudiriam. E sabe o que acontece? Você compara os seus 15 erros e fica te julgando com os 7 acertos de alguém. Porque eu só vou postar os 7 acertos. Isso não é justo. Então, permita-se errar um pouco disso. Cara, não foi por conta dos 7 acertos que eu venci na vida, foi porque eu errei 15 vezes. Ou mais, né? Só que as 15 vezes que eu errei, eu continuei fazendo alguma coisa. Então, pô, permita-se a não ser o melhor da sua agência, permita-se a não se comparar com um cara que faz isso há 2, 3 anos, permita-se a evoluir e permita-se a entender que as pessoas que a gente idolatra, admira, eventualmente, na rede social, elas têm uma porrada de coisas que não é mostrado e foi um pouco disso que eu quis trazer. Eu tenho o dobro de erros, só no slide que eu lembrei ali rápido,
Mas o ponto é mais ou menos esse. Cara, não se comparar com quem já faz há muito mais tempo. Comparar você com você mesmo. Você tem que estar evoluindo como pessoa, você tem que evoluindo na sua realidade financeira, você tem que estar evoluindo na sua realidade espiritual, você tem que estar evoluindo na sua realidade de qualidade de vida. Se você está fazendo isso, você está vivendo do jeito certo. Muito bom, muito bom. Lucas, então tu entrou ali como caixa, voltando um pouquinho mais na tua trajetória para a galera te conhecer um pouquinho mais desse mercado. Tu entrou como caixa e depois, qual foi o teu próximo cargo? Tu saiu do banco em qual ano? Quais bancos você trabalhou? Legal. Foi Banco Real, Santander, Itaú, Ativa Corretora e XP. Tem gente do Itaú aí? Será que tem? Vamos mandar um salve pra galera do Itaú aí, ó. Todo mundo tem aí. Então, passei por essas cinco instituições, né? Não só 5 bancos, né? Falando do mercado financeiro, depois eu saí. Daí, entrei de caixa, depois fui supervisor de operações, que na época tinha o responsável pelos caixas. Depois eu fui assistente de pessoa jurídica, agente de pessoa jurídica, gerente de investimento, gerente de sala de ações, especialista de investimentos. Daí eu saí do mercado quando comecei a dar aula em 2011. Fiquei de 11 a 14 dando aula e fazendo banco. Mas chegou um momento que não dava mais, e aí em 2014 eu passo a me dedicar só para dar aula e abro mão da carreira no mercado financeiro. Total de quantos anos? Dando aula ou no banco? No banco. De banco, 2006 a 14, então vai 8 anos. Né? 8 anos. 8 anos. Parabéns. E nesses momentos eu preparei algumas perguntas, eu estou aqui com algumas perguntas no que os nossos alunos prepararam algumas perguntas para você. Eu tô pulando aqui porque assim, ó, né? Então vamos lá, deixa eu ver com a primeira pergunta que o pessoal fez aqui, ó. Medo dessas perguntas. Olha lá, essas perguntas são muito boas. E aí foram perguntas que eles fizeram sobre quando você trabalhava no banco. Tá bom. Primeira pergunta, eles colocaram assim, ó. O bancário, ele precisa tirar a certificação ou aprender a vender hoje? Entenda que tem vários nichos, né? Tem o pessoal da área de investimentos, tem o pessoal que trabalha no varejo, tem o pessoal que trabalha no segmento alta renda, no digital. Mas hoje, o que é importante? Tirar a certificação ou aprender a vender? Imagina uma festa, mas você pode ser o cara mais incrível do planeta. E falando nisso, desculpa te cortar, mas já deixa o recado que você é casado aí pro pessoal. Porque, mas depende, todo mundo sabe. Casado, com filho. Mas... já tá ficando idoso já. Eu cheguei aqui e falei, poxa, então você já tá com tudo isso já de idade? 41 anos esse ano. Mas enfim. Lá, nessa festa, Jorge, é uma festa incrível. E você, logicamente, sabe que tem muita gente bonita dentro dessa festa. O que você tem que fazer para participar da festa? Comprar o ingresso. Sem o ingresso você não entra. Sim. A certificação é seu ingresso para a festa. Lá dentro, quais são as chances de você dar um beijo na boca de alguém? Você concorda que se você for uma pessoa com uma boa conversa, toma um banho aquele dia, conhece pessoas, apresentável, etc., aumenta as chances de você dar beijo na boca de alguém, pressupondo que esse seja o seu objetivo numa festa. São duas coisas diferentes, então. Sem ingresso você nem entra. Isso é certificação. Sem saber vender ou melhorar a sua performance em vendas, treinar mais, trazer mais robustez técnica para dentro de você, sem fazer isso você reduz a chance de dar beijo em alguém. Sem fazer isso você reduz a chance de fazer carreira no mercado financeiro. Então, assim, você precisa da carteira de motorista e de um curso como dirigir melhor para ser um bom Uber, né? Você precisa da certificação para entrar e de processo, de conhecimento, de cursos para ser um melhor vendedor. Venda é método, venda é processo, venda não é sorte. Você pode até entrar na festa e, por sorte, beijar alguém. Mas se você tiver método, que seria para uma festa, sei lá, faz muito tempo que eu não vou, mas, tomo banho, boto um perfume, faço a barba naquele dia, me organizo, sei um grupo mais perto para chegar a conversar com as pessoas, você cria um método. Suas chances de conseguir dar um beijo em alguém são maiores. No banco é a mesma coisa. Venda é método, venda é processo. Se você tiver processo, você pode até fechar um negócio por sorte. É 1, é 2. Que nem você beijaria 1 ou 2 pessoas eventualmente numa festa. Mas com processo você aumenta muito as suas chances. E venda é método, é processo. Sensacional. Então, para quem está assistindo a gente aí, falou, bancário precisa tirar a certificação, aprender a vender? Os dois. Então, você precisa ter a certificação, senão você não consegue ingressar no mercado financeiro. E para tirar a certificação, eu já vou deixar aqui, né? Eu já vou deixar aqui. Tá aí o tubarão, né, gente? Vai lá, professor Lucas Silva, só clicar no link da bio, tira a tua certificação. Mas aí, se quer aprender a vender,
Vem com a gente, vem de Ensina Banco, beleza? Que sabe, né, Jorge? É muito tempo ensinando já. E já há muito tempo, muito tempo. Tá louco. Quantos anos já ensinando, Lucas? Você, tô falando. Eu não, eu tô há falando de 5 você, anos, tô falando de mim. eu há 5 anos ensinando vendas aí pra essa galera, mas eu vou falar e amo, sou apaixonado por isso, apaixonado por Dá isso. pra ver, dá pra ver. Lucas, segunda pergunta aqui, ó. E eu tô com a minha cola aqui. O banco valoriza? Isso é muito boa essa pergunta. O banco valoriza mais quem tem certificado ou quem tem resultado? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. De novo, a certificação ela é o ingresso, a certificação ela é o teu crachá, a certificação ela é a chave. Então, sem ela você não entra, ponto final. Sim. E depois lá dentro não adianta você achar que com um crachá pesado você vai ficar mais tempo, que você tem que entregar performance. Cara, eu sempre digo pro cara, o seu salário é um investimento que a empresa faz em você. Você tem que ver o seu salário mais alguma coisa. É ROI, senão você não fica no seu cargo. Então isso tem a ver com performance. O que a certificação faz, na minha opinião? Não só sendo a chave de entrada, mas a certificação ela traz robustez técnica, principalmente as novas, para que você faça melhores performances. Ponto. A certificação, ela te dá conhecimento para fazer melhores entregas. Então uma coisa vai alimentando a outra. Agora, profissional sem performance pode ter todas as certificações do mundo e não vai continuar. Não vai. Fala sério, por que eu vou pagar seu salário se você está aí parado com um selo na mão dizendo que você tem CFP? Vai. Cara, desculpa, é melhor um cara com C, com um antigo C, né? Hoje C Pro aí, que performa, do que um cara com CFP sem performar. Tem que trazer resultado, tem que dar ROI, simples assim. Um ponto legal, eu até falo isso aqui dentro da empresa, que eu falo para eles assim, gente, dentro de uma agência ou em qualquer empresa, se você quer ter um clima de festa, ele tem que estar entregando resultado. Se numa empresa, para ter clima de festa, o pessoal tá alegre, tá feliz, tem que estar entregando resultado. Lógico. Se tá tendo clima de velório, funeral, pode ter certeza, é porque não tá entregando resultado. E mais uma vez, é muito o que você trouxe. Vendas não é sorte. Vendas de fato é método. Vendas é você praticar todos os dias, aprender a contornar uma objeção, entender sobre o teu cliente. Eu acho que entender sobre o cliente isso é muito poderoso. Como que eu me conecto com aquele cliente? Ele é um cliente mais planejador, ele é um cliente mais analítico, mais executor. Qual que é o perfil do meu cliente para que de fato eu consiga fazer uma venda com qualidade? E não é vender de qualquer jeito. Porque a gente tem muito essa questão também. As pessoas entram no banco e falam assim, vou vender aqui, mas eu tenho que empurrar o produto para o cliente, tenho que forçar o cliente a contratar aquele seguro, aquele consórcio. Não. E é você, de fato, mostrar a importância de ter um seguro de vida. Hoje tu tá com o Eduardo, vai nascer a Maria Elisa. O quanto que é importante hoje, né? Vou dizer para vocês aqui, né? Imagina um patrimônio do Lucas de 100 milhões. Imagina. Cara, Não, imagina um patrimônio... Nossa, imaginem aí um patrimônio de 100 milhões. Ele tem que deixar esse valor pro Eduardo. O Eduardo já nasceu herdeiro. E eu vi um stories que você fez falando assim, eu não sei a sensação de nascer herdeiro, mas eu queria que vocês me comentassem aqui. Qual que é a sensação? Quem queria nascer já filho do Lucas ali no corpinho do Eduardo? Vamos por partes. Primeiro, eu sou um professor. E professor nesse país ganha pouco. Né? A gente tem que só botar aqui, alinhar as expectativas que depois... Vou pra casa, os caras me sequestram, pedem 100 milhões e não vai ter. Desculpa. Segundo, que realmente o Eduardo ele nasce herdeiro, uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei do zero lá. Mas voltando... A Maria Elisa não nasce herdeira, tá, gente? Voltando ao que interessa. Nasce sim também. Mas voltando ao que interessa, eu tava falando sobre venda, né, Jorge? Pô, é muito louco isso. Tem nas minhas palestras eu falo sobre isso e é uma das partes que dá uma endurecida, assim, o pessoal gosta menos. Que eu pergunto assim, quantas vendas você perdeu hoje? Alguém perdeu venda hoje? Cara, pô, levanta a mão. Alguém perdeu venda essa semana? Levanta a mão. Tá? Daí eu dou um minutinho de silêncio e falo assim, sabe de quem é a culpa? É tua. Tu é culpado pela venda que tu perdeu. Tu é culpado por tudo que acontece na tua vida. Tudo é culpa tua. Os caras ficam meio assim, ó. Aí assim, calma. Tem coisas que acontecem na tua vida, por exemplo, pô, tô no avião lá, caiu meu avião. Qual a minha culpa? Quase que nada, né? Sim. Então, tudo é culpa sua. Pode ser 1% ou 90% de culpa, mas é culpa sua. Um negócio que você perde na sua instituição financeira, no seu banco, é culpa tua. Pode ser 60%, 40%, 90%, mas você tem culpa. Quando você enxergar que toda venda que você perde, você tem culpa, você vai para casa e vai falar assim, ó, o que eu tenho que fazer para
a minha parte da culpa não acontecer mais. Porque assim, todo o resto você não consegue mudar. Amanhã você vai continuar no mesmo banco, com as mesmas taxas. E pô, a maioria da tua turma é do Itaú, né? Sim. O Itaú não vai ter a melhor taxa do mercado, porque o Itaú não é Banco Master. Não vai ter. Então, você tem que ir para casa e falar assim, ó, o que eu posso fazer para amanhã, mesmo sem ter a melhor taxa, fazer a minha parte para que esse negócio seja fechado. E tu vai continuar perdendo negócio, mas tu vai perder menos. Isso é ser adulto, isso é autorresponsabilização. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Às vezes, repito, é 1%, às vezes é 90%. Mas tudo é culpa nossa. E vendas, todo negócio que você perde é culpa sua. Tem um percentual que vai rodando. Na verdade, tudo, né? Oportunidades que a gente perde na vida. Tudo, é decisão, cara. E quanto menos nós vivermos uma vida de vitimização, ai, a minha taxa é ruim, ai, o meu sistema é lento, ai, percebe que nunca é culpa minha. É sempre culpa de outras pessoas. Porque minha mãe não me ajuda, meu pai não me ajuda, minha esposa não me ajuda. E aí volta naquela pergunta que a gente fez, eu não nasci com esse dom. Beleza, mas quanto você treinou no ano passado para melhorar a falta desse dom? Repito, eu estava fadado a ser demitido do banco, e aí eu vi, não vou nascer de novo, não vou nascer inteligente, nasci bem comumzinho, não vou nascer comunicativo, mas o que eu posso fazer para melhorar esses aspectos para que eu não seja demitido? É isso. E às vezes, demissão, então nem se fala, o banco estava cortando lá, me cortaram. Tu tem culpa. A culpa é minha. Porque alguém não foi cortado. E se você fosse fora da média, você não teria sido cortado. Ninguém quer demitir gente boa, Jorge. Os melhores ficam. É simples assim. É culpa tua. Tem um ponto que eu gosto muito. E gente, daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais da minha jornada com o Lucas aí, mas tem uma parte que tu fala, faz mais, entrega mais, executa mais e no final você colhe mais. Lógico. E aí, eu vou dividir uma coisa que talvez você não saiba. E isso me marcou muito, eu falo isso até hoje, faz mais, executa mais, entrega mais e no final você colhe mais. E aí eu fui até buscar qual que era o significado do meu nome. Falei, cara, qual que é o significado do nome Jorge? E o significado do nome Jorge, ele quer dizer que é alguém que trabalha no agro. Oh, meu Deus, trabalha demais, bicho. Aí eu vi que era alguém que trabalha no mais. Só que é você plantar Perfeito. mais, para que você possa colher mais. Não vai ser todos os dias que nós vamos colher na mesma velocidade que muitas das vezes a gente plantou. Perfeito. Mas a gente vai conseguir colher em algum momento. E a gente tem que deixar essa provocação para todo mundo que está assistindo a gente. Quanto que você está plantando hoje na tua carreira? Quanto você está plantando hoje na tua vida? Quanto você está plantando hoje para que você possa melhorar de vida? Jorge, eu não tenho um carro. Pô, mas o que tu está fazendo para ter o teu carro? Perfeito. O que você está fazendo para você ter o teu apartamento, para você ter a tua casa? É algo que eu gosto demais disso, cara. Cara, é consequência. E tem uma frase que eu gosto, que eu uso bastante, que é salário é consequência. Ponto final. Seu salário é consequência do quão diferente você é. Pessoas comuns ganham salários comuns. Pessoas fora da média ganham salários fora da média. Então, antes de reclamar que a tua empresa te paga pouco, reclama de você que tem feito pouco. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Falamos de salário, dá para ganhar bem trabalhando em banco hoje? Porra, lógico, total. Boa parte dos meus amigos ainda são no mercado financeiro, que construí lá boa jornada na minha vida, são de banco, e quando eu vou na casa deles, tomam bons vinhos. Os caras ganham bem. Os caras tomam bons vinhos, né? Muito bom, muito bom. Pagos por eles, não por mim. Cara, salário é consequência, tá? E mercado financeiro, não sei se você sabe, Jorge, mercado financeiro é top 3 das carreiras mais bem pagas do Brasil hoje. Top 3, tá? E, por exemplo, pega uma carreira que eu sou apaixonado, eu amo, né? Aviação comercial, por exemplo, ser piloto de avião. O cara ser piloto de avião, ele tem que investir uns 350, 400, até meio milhão na carreira. Tem a barreira de entrada, tipo, pelo menos 400 mil reais em horas de voo que você tem que fazer para chegar a ser piloto comercial, Gol, Latam, Azul, etc. Esses caras têm que investir pelo menos perto de meio milhão. O mercado financeiro ele não tem essa barreira de entrada. No mercado financeiro, qualquer pessoa pode entrar. A barreira de entrada é bastante mais baixa e faz grana, top 3 do mercado mais bem pagos do país. Então, realmente, o que você está fazendo para que seu salário seja alto? Um gerente do segmento alta renda, hoje ele está ganhando uma média, aí mais ou menos quanto? Salarial aí, Lucas? Gerente alta renda? Pô, vai fazer uns 15 mil por mês de salário, mais uns 200 mil de bônus por ano. Então, vai beirar meio milhão no ano. Meio milhão no ano. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta.
Durante essa tua trajetória no mercado financeiro, que você estava trabalhando no mercado durante esses 8 anos, compartilha com a turma, assim, uma parte que te marcou dentro da agência, algo engraçado que você vivenciou e você fala assim, ó, isso me marcou e, cara, conta aí pra nós aí. Então, essa é louco, né? Eu era já supervisor de operações e a agência tinha a porta giratória. E aí, quando chegava ali, aquela porta giratória era um estresse, pô... É maravilhoso, a porta giratória, né? É maravilhoso. É baixaria. Ah, é? E a pessoa não respeita o vigilante, xinga o vigilante e tal. E aí nós tínhamos uma premissa ali de, pô, se apertar muito ali embaixo, quem tá entrando no banco é um cliente, né? Já fica tritado. Chama o supervisor de operações, que no caso era eu, para o supervisor de operações ter a liberdade de liberar. Aí eu ia lá, literalmente dava um migué, assim, né? Ah, mostra a tua bolsa rapidinho e tal. E, cara, liberava, tá? Uhum. Eis que isso foi em 2008, então eu tinha entrado no banco em 2006, já era supervisor em 2008, então fazia 2 anos de banco, tinha 23 anos, né? E aí eu chego lá, desço a escadaria assim na agência Borda de Medeiros, aqui lá no centro de Porto Alegre. Quando eu desço assim, eu vejo que ali fora do vidro assim, tava uma senhora já, mas, cara, dando uma palestra assim incrível, né? Assim, pô, palestra ao vivo hoje, pensei eu, né? Pô, eu desço ali, quando eu desço assim, ela me olha, ela fala assim, cara, no 23 anos, sem barba, né? Ela assim, ó, é tu que vai... Ela do outro lado do vidro, né? É tu que vai me liberar? Eu assim, sim, senhora, eu queria ver com a senhora o que a gente pode fazer pra liberar. Ah, eu sei o que tu quer. Aí Você é 23 anos, guri, né? Eu Guri! não sabia o que eu queria ainda, né? Mas ela, eu sei o que tu quer. Eu assim, eu só quero ajudar a senhora. Eu sei. Botou a bolsa no chão. Olha pra mim, então. Quer que eu te mostre? Eu te mostro. Começou a se pelar, tirar a roupa inteira. Tirou o cinto, se baixou toda. E começava, olha pra mim. Eu, senhora, não precisa disso, senhora. E aí, aquela loucura. Tirou tudo? Tirou. Não, tudo? Calcinha e tudo? sutiã só. Calcinha e sutiã? E era, lembro bem, era uma de cada cor, nem combinava. Meu Aí, cara, brother do céu, daí assim, minha senhora não precisa disso. Olha pra mim, tu vai olhar, guri. Não. A senhora pode entrar, tá liberada, né? Faz o que a senhora quiser. Tá liberado. Mas a pergunta que não quer calar, ela entrou com roupa ou sem roupa? Não, botou a roupa, se vestiu, assim, a senhora só coloca essa roupa, tá liberada, pode entrar. Mas ela falou, eu sei o que tu quer, eu sei o que tu gosta. Eu disse, não quero isso, não. Cara, pô, era uma senhora já, uma idade bem mais avançada, assim, mas estava ali, né, acho que naquele momento viu uma oportunidade e tentou agarrar, né, não sei. Tu fez me lembrar de um caso que aconteceu comigo na agência, era na Paulista, não vou falar o nome da agência, e ali, Paulista, né, tem bastante morador de rua, tal, essas coisas, né? E quando cheguei na agência, rapaz, abri a agência, quando eu cheguei, e aí tem a parte do aquário e os caixas eletrônicos. O morador de rua entrou, ainda estava abrindo a agência, ele entrou no aquário, baixou as calças, soltou um cagão, ali, deixou ali e depois saiu da agência. Putz, cara, eu falei, cara, que tragédia. E aí veio o pior, né, para poder limpar tudo aquele negócio. Então a gente se vê com cada situação dentro da agência e é importante trazer um ponto de como lidar com essas situações. Tenso ali, né? Parece que ele não estava preparado para outras, mas ali tem que tentar ter o equilíbrio, ter minimamente um jogo de cintura e não dá para prever que são pessoas, né? Pessoas, o público, quando se atende a público, é impensável o que pode acontecer e tem que tentar manter a calma só, respirar e literalmente não pirar, né? Sobe, toma um Rivotril de novo e vai, né? Mais um, né? Mais ou menos assim. O maior aprendizado dentro do mercado financeiro quando você trabalhava no banco? Um aprendizado. Cara, acho que o mercado financeiro me ensinou muito sobre meritocracia. Né? Eu acredito muito absurdamente em meritocracia, é um negócio que eu tenho forte na minha empresa hoje. Tento trazer isso para os meus alunos, que se vitimizar menos, fazer mais. O mundo ele é meritocrático, a carreira do banco ela é meritocrática. Você pode até dizer, mas fulaninho tem que ir, cara, essa não é a regra em geral. A carreira em geral, o mundo é meritocrático, não é uma parada mágica, né? Vem os padrinhos mágicos lá, meritocracia. Cara, as pessoas querem estar perto de pessoas que fazem mais. As pessoas querem andar e trabalhar com pessoas que fazem mais. Então, você acaba naturalmente filtrando
né? Ou selecionando uma seleção natural as pessoas que entregam mais. Ninguém quer trabalhar com mediano. Ninguém quer trabalhar com um cara que não entrega mais. Ninguém quer trabalhar com pessoas comuns. Então você vai se destacando por isso. O mundo é meritocrático. A carreira no mercado financeiro é meritocrática. E, pô, não cai nessa, no papo da cozinha, que se junta 3, 4, 5, começa a falar mal. O ambiente te contamina. O ambiente é determinante. O ambiente, ele te puxa para baixo. Eu tive falando no BTG Summit, semana retrasada, com o Marcelo Flora, que é, pô, dos maiores sócios que tem do Banco BTG. Eu fiz uma pergunta para ele, né, num videozinho que a gente fez. Um cara que ele olha em uma pessoa, eu vi isso. Se ele fizer, o que esse cara tá demitido? Ele, cara, não quero gente com nuvem em cima da cabeça, gente que reclama. Ah, a gente reclama chato pra cacete, cara. A gente reclama meia boca, não dá. Tem que tirar essa gente perto de ti e as pessoas vão te puxando para baixo. Então, o mundo é meritocrático, essa foi certamente o maior aprendizado que eu tive lá. Faça mais, que você vai receber mais. Não é uma lei do universo, é operacional. Se você fizer mais, as pessoas vão acreditar com você. Eu vejo isso muito enraizado na sua cultura, né? Eu tive a oportunidade Total. de estar 2 anos ali contigo e eu vejo isso muito forte dentro da cultura da ALS, que é essa questão de fazer mais, Total. entregar mais, cultura tubarão, e tem até uma coisa que me chama muito, que me admira, essa questão que você falou, Jorge, eu só vou parar depois que eu mudar a vida de mais de 1 milhão de pessoas. E você não vem falando isso há 1 ano, há 1 mês, há 1 semana, há 1 dia. Eu venho ouvindo você falando isso desde quando eu tirei a certificação do CEA. E você falava, 1 milhão, só vou parar quando mudar 1 milhão de pessoas. Então, mais do que meritocracia, eu acho que isso também é um propósito. Então, existe um propósito muito forte. E as pessoas, elas têm que deixar cada vez mais isso latente para a vida delas. Qual que é o teu propósito de vida? O que você quer para a tua vida? Quando você coloca um objetivo, você coloca o teu propósito, você de fato, eu acredito que você consegue entregar mais, você consegue executar mais e você consegue no final colher mais. Cara, eu acredito absurdamente nisso. E não sei se você sabe disso ou não, mas ontem aconteceu isso. Antes de ontem aconteceu isso. Hoje vai acontecer, está acontecendo. E amanhã vai acontecer isso. Sabe o que é o isso? É o seguinte, entre 180 e 220 mil, tá? Deixa eu pegar no meio. 200 mil pessoas morrem todos os dias. 200 mil pessoas, e não estou falando por conta de conflitos ou guerras que eventualmente estão acontecendo. Na curva normal, 200 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. 200 mil, Jorge. 200 mil pessoas não irão acordar como todos nós que estamos aqui assistindo esse podcast hoje. 200 mil pessoas amanhã não acordam. 200 mil pessoas perdem a chance de ganhar 24 horas. E aí o cara acorda e já normalizou tanto acordar que nem se dá conta, você está recebendo um baita de um presente. E aí o cara decide fazer 24 horas por dia, todos os dias no automático. O cara faz por fazer, o cara faz na correria, faz sem pensar. E quando você faz no automático, você faz tudo mais ou menos. E o mais ou menos tem resultado mais ou menos. E o resultado mais ou menos tem salário mais ou menos. E é uma vida sem graça. Mais ou menos. É uma vida sem propósito, é uma vida por viver. Então, cara, pare um pouquinho, pare de ver no automático. Você acordou hoje. Pare de ver no automático. Você ganhou 24 horas hoje. Pare de ver no automático. As 200 mil pessoas que morreram dariam tudo para estar no seu lugar hoje. Então, não faça um dia mais ou menos, não faça no automático, porque isso é uma falta de respeito com você. E aí tem uma frase que eu gosto que é o seguinte, cara, quando você decide fazer no automático o seu dia, mesmo tendo acordado, você está vendo o pior das vidas, que é uma vida antecipando a própria morte. Quem vive no automático está antecipando a própria morte. Isso é um crime com a sua vida. Falamos então já um pouquinho, conhecemos um pouquinho mais Lucas, deu bastante dicas aqui já de certificação, falamos de salário. Se você está gostando aí desse conteúdo, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, siga a gente aqui porque esse é o Papo de Ouro, rapaz. Que é isso aí? Lucas, mudando agora um pouquinho sobre a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro hoje, né? Tô aqui com a minha colinha, preparei algumas perguntas para você. O mercado bancário, a gente vê um movimento que ele está mudando muito. O que você está vendo dessas mudanças que acontecem dentro dos bancos, nas cooperativas,
principalmente, Jorginho, a gente vê muito essa questão do digital, Uhum. bastante agências, a gente está vendo aí o número de agências fechando no mercado como um todo, tanto no Bradesco quanto no Itaú, a gente vê pelo contrário, as cooperativas já abrindo mais agências e os bancos fechando. O que você enxerga de oportunidades para as pessoas que querem entrar no banco e como que você está vendo essa movimentação do mercado? Legal. Primeiro que, assim, com o advento da inteligência artificial, que já está bem presente no mercado financeiro e vai aumentar a presença nos próximos anos, os caras ficaram com muito receio de que os caras iam perder emprego. Junto com isso, tem um crescimento de bastante agências sendo fechadas. Você pega as duas informações, cruza e fala assim, vai acabar Vai acabar o mercado, o acabou. mercado dos bancários. E, pelo contrário, tá? O que a inteligência artificial vai ajudar no mercado financeiro? Vai ajudar a ter ganho de escala para aquelas soluções padrões, ganho de escala para aquelas carteiras com valores menores. Eu consigo atender de uma forma padrão essa galera e ter muito mais velocidade naqueles casos mais lineares. E os casos não lineares, os casos mais complexos, esse vai ter mais espaço para quem? Para o bom profissional mais bem capacitado, profissional que vai saber, inclusive, utilizar a inteligência artificial para ter mais proximidade e empatia com os clientes que demandam soluções mais estruturadas. Então, assim, pô, é uma carreira que vai continuar crescendo e muito. Muito bom, muito bom. Mas com advento de mais tecnologia. E aí a gente vai ver, sim, o varejo se autoatendendo ou se atendendo por meio de soluções com inteligência artificial, média e alta renda, essa demanda soluções diferentes. Ou vamos combinar que é uma utopia achar que caso de sucessão, por exemplo, da senhora das Pernambucanas, está em coma há alguns anos já, não sei quem é filho, não sei quem é sucessora, era companheira, não era, voltou, tu acha que realmente aquilo é resolvido por inteligência artificial? E eu respondo, não. E casos como ela, não especificamente iguais, mas tem centenas, dezenas, milhares para serem resolvidos. Uma porrada de empresários que hoje não tem bem feito a sua sucessão, seu planejamento sucessório. Sim. Não vou morrer ainda agora, mas um dia vai morrer, a única certeza na vida. E profissional que entrar para ofertar uma solução e resolver essa treta para o cara é bem valorizado. O mercado financeiro é um mercado feito de confiança. Se você fosse obrigado a falar uma palavra, confiança. Quanto mais confiança seu cliente tiver em você, mais negócio você vai fazer. Então, assim, vejo o mercado com muito mais tecnologia, agências realmente reduzindo de número, porque o varejo está sendo autoatendido e tem que ser muito mais eficiente, mas muito espaço para profissionais de média e alta renda trabalhar de maneira muito mais assertiva utilizando inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Olhando toda essa movimentação que o mercado está fazendo, então a gente enxerga esse movimento, uma das coisas importantes é a questão da adaptabilidade. Então, se você não se adaptar para esse novo mercado, você se torna um profissional dispensável. Agora, quando você se adapta, você se torna um profissional indispensável. Diante do que você vê dentro das instituições, você como empresário, quais são as competências necessárias para acompanhar essa transformação que o mercado está vivendo? É muito louco, sabe? Porque assim, poderia colocar uma lista aqui para ti, Jorge, e eu sou sempre que eu tenho oportunidade de estar na frente de quem decide, de um banco, e pô, pelo nosso negócio que acabou acontecendo na empresa, a gente está na frente de muita gente que, pô, faz parte da elite, da elite, da elite. Eu só pergunto pro cara, o que tu busca? E é muito louco, sabe o que os caras querem? Só falam numa coisa, atitude, cara. Pô, por quê? Porque a atitude, ela é o pré-requisito para que tu entenda, leia cenário e consiga buscar as outras soft ou hard skills, que eu poderia citar aqui. Mas ninguém para uma pessoa com atitude. Ninguém consegue vencer uma pessoa com atitude. Porque a pessoa com atitude, ela vai atrás das soluções que ela precisa para resolver a cadeira que ela tá e a próxima que ela já quer. Legal. Então, pô, cara, para mim, assim, a atitude, ela vai transformar a sua vida e a sua carreira. É menos vitimismo e mais o que eu preciso fazer para ser um profissional melhor aqui. E aí você vai ler o cenário e você vai com certeza conseguir entender e conseguir estar pronto para o próximo passo. Né? E repito o que eu falei ali antes, absolutamente tudo é treinável. Não é que você não tem o dom, você treinou pouco. Não é que você seja ruim em venda, você treinou pouco. Não é que você seja ruim em comunicação e oratória, você treinou pouco. Tudo que já aconteceu na minha vida, eu sempre conto sobre isso. Eu não sei quanto eu já investi em educação, quando eu estava ainda no mercado. Eu hoje
com a minha empresa, onde ela já está, que eu quero que esteja muito mais longe, eu invisto por ano mais de 120 mil reais em educação para mim hoje. Não estou falando da minha empresa, falando para mim. Fora para os teus colaboradores Não, também. Isso aí nem se fala, isso aí nem se fala. Isso é muito mais. A gente chegou esse tempo lá, a gente tinha botado R$500 mil em auxílio educação para os colaboradores. Falando eu, pessoa física, 120 mil reais por ano eu invisto em mim. Ou seja, eu continuo fazendo exatamente aquilo que eu acredito. Eu continuo fazendo exatamente aquilo que eu digo para as pessoas fazerem. Mas não precisa ser 120 mil no ano. Invista 1.000 no ano. Invista 500 no ano. Porque é louco. Às vezes o cara fala assim, ai, Lucas, na vitimização, aquela que eu não sou sobra totalmente nada, como que eu vou investir, não sei o quê. Além disso, assim, ô Lucas, meu banco não investe em mim. É mesmo? Não investe em mim. Não me paga nenhum curso, não me ensina. Entendi. O banco ele tem que me ensinar, o banco não me ensina. O banco não investiu em você, Jorge? Não investe, ele Aí não eu me ensina. Pergunto assim, legal, acho que, pô, vamos ficar tristes juntos. Mas deixa eu fazer uma pergunta aleatória pra ti. No último ano, quanto tu investiu em ti? Em geral, deixa o silêncio assim, ó. Quanto tu investiu em ti no último ano? Nada. Tá, beleza, vamos talvez tenha um ano mais durinho, mais duríssimo e tal. Nos últimos 2 anos, quanto tu investiu em você em educação? Nada. Aí assim, você beira a insanidade, tá? Você quer que a sua empresa pague, sendo que nem você acha que vale a pena pagar pra você. É insanidade isso que tu quer, tá? Isso, desenho animado, a gente via quando era criança. Os caras querem me enlouquecer, entendeu? E um ponto importante, quando a gente fala de investimento, nós não estamos falando de investimento só de recurso financeiro, galera. Tempo. Mas é tempo. Quanto que você para da tua semana para estudar? Perfeito. Tanto conteúdo que tem gratuito nas redes sociais, Perfeito. nas minhas redes sociais, nas tuas redes Perfeito. sociais. O pessoal não para 1 hora da semana para estudar. Perfeito. Não para 1 hora da semana para criar um network diferente. Para assistir um podcast com tantos insights que a gente está trazendo aqui, falando assim, poxa, tô assistindo o podcast, tô vendo tantos insights que os meninos estão trazendo ali e eu vou aplicar alguma coisa no meu dia a dia. Não param, cara. Em geral, as pessoas querem uma coisa de 30 segundos, que é o story. Né? E ninguém vê coisas maiores. E isso é triste. Mas é bom, tá? Tem uma meia dúzia que faz diferente e vai fazer grana. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem mais uma outra pergunta aqui, ó. Mais uma outra pergunta. Se alguém começasse hoje no banco, qual certificação você faria primeiro? Qual certificação você daria o conselho para essa pessoa fazer? Ele já responde olhando para aquela câmera lá, ó, direto lá. Ó. Eu faria todas possíveis, mas hoje, obrigatoriamente, no caminho de distribuição, você tem que fazer CPA da Ambima. Agora, é mais ou menos assim. Todos nós nos colocamos roupa hoje de manhã quando a gente saiu de casa, né? Todos nós colocamos cueca ou calcinha. Cueca ou calcinha. O resto você coloca depois. O que eu quero dizer, ninguém sai de casa só de cueca. É igual para certificações, não adianta fazer só a primeira. Eu fiz 11 e eu provoco as pessoas a fazerem todas possíveis. Quanto mais certificação, mais chave te abre. Quanto mais treinamento, mais alternativas você tem. Quanto mais cursos fizer contigo aqui na Ensina, mais repertório eu tenho. E, cara, repertório, alternativa, nada mais é do que liberdade. Liberdade de escolha. Você não fica refém do seu emprego. Eu lembro que o meu pai, quando eu era ali adolescente, pô, tinha uma parada que tinha morrido de medo de perder o emprego. Eu nunca tive medo de perder meu emprego, porque eu tinha certeza que eu estava mais qualificado do que eu precisava. Então eu ia ser empregado rápido. Isso é a qualidade de vida, isso não tem preço que pague. Então, o meu pai via com medo, porque eles não tinham condições de estudar, enfim, situação deles lá. Mas, pô, é tão bom, né? Cara, se acontecer alguma coisa aqui, se o banco fechar, depois de amanhã eu tô empregado. Eu tinha certeza, né? E acabei participando de 2 aquisições, né? O Santander foi uma delas e tal. Depois do escritório que eu tava. E não aconteceu nada comigo nas 2. Porque quem é acima da média, fica. Isso que eu falei antes. Eu acho que você trouxe um ponto importante. E a gente pode deixar um recado pra galera. Se você tá com medo de perder o teu emprego, é porque você tá no momento de se qualificar. Lógico, cara. Ah, eu tô com medo de perder meu emprego. Ah, eu tô com medo de ser mandado embora. É porque você tá no momento de se qualificar, de fazer alguma coisa diferente pra tua carreira, de buscar um conhecimento novo. Porque viver com medo é muito ruim, é insustentável viver com esse sentimento de medo. Não dá. Agora, quem vive sem medo é o quê? É porque ele sabe o profissional que ele é.
eu sou muito bom. Se hoje eu sair do Santander, eu sei que o Bradesco abre as portas para mim. Isso não tem preço. Se hoje eu sair do Bradesco, eu sei que o Sicoob abre as portas para mim. Se eu sair hoje do Sicoob, eu sei que a Sicredi Perfeito. abre as portas para mim. E eu digo mais do que isso, que não é só o conhecimento. Nós falamos aqui sobre certificação, nós falamos aqui sobre você ter resultado, mas também é sobre ter network. Perfeito. O network, ele é poderosíssimo. Se eu não tivesse construído um network, hoje você não estaria aqui sentado junto comigo. Então você precisa construir um network. Então, Jorginho, se eu quero crescer hoje no mercado financeiro, se eu estou vendo esse... Quanto network você está fazendo na sua carreira? E o que é network? Network não é aquele teu colega que você tem dentro da agência. Ah, eu tenho um colega, tenho um fulano, tal. Você tem alguns colegas, tem alguns amigos. Network é você sair hoje da instituição que você está, da cadeira que você está aí, e eu pegar o telefone e acabar assim, ó, ô Lucas, tô saindo aqui do Santander, tem uma vaga para mim aí no Bradesco? Tô saindo aqui do Itaú, tem uma vaga para mim aí no Sicoob? Isso é network. Se você não tem um contato como esse, você não tem network. Perfeito. E é muito louco, né, Jorge? Porque, pô, eu pergunto sobre isso às vezes, né? Você tá andando de carro comigo, você tá no banco traseiro, né? E eu tô andando rápido, e você sente medo. O que você faz? Automaticamente você vai colocar o cinto. Cara, se eu não posso sair daqui, eu coloco o cinto. Ou seja, medo, qual o remédio pro medo nesse momento? Já que eu não posso sair do carro, coloco o cinto. E os caras não fazem isso com a própria carreira deles. Então, tipo assim, você vive com medo, assim, coloca o seu cinto. Faz uma coisa diferente. Dá o passo seguinte, ou você vai ficar parado andando ali. É intuitivo, só que os caras não fazem. Porque estudar é um porre, e lógico que é um porre. Qualquer coisa é mais legal que estudar. Ver novela é mais legal que estudar. Terra Nossa, que tá dando de tarde, inclusive, a reprise, não sei se você sabe não. Terra Nossa, Rainha da Sucata, que acabou antes de pouco, ali atrás. De tarde também, que dava a reprise. Tudo é mais legal que estudar. Mas esses caras, e eu amo novela, esses caras não te levam a um lugar incrível. Essas decisões não te levam para ter segurança e qualidade de vida, estudar te leva. Talvez seja por isso que seja um pouco de ser chato. E o quanto que te abre portas e oportunidades. E aí você trouxe a questão das certificações. Eu vou pedir para soltarem um vídeo aí. Tem um vídeo que eu queria saber de você aí. Se você lembra desse vídeo, o que você acha desse vídeo? Põe esse vídeo pra gente aí, minha equipe. Coloca esse vídeo aí. É um vídeo de um rapaz de quando ele tirou a certificação. Quero saber se você lembra desse vídeo. O que você acha? O que você recorda desse vídeo? Quando foi que você viu esse vídeo? O que aconteceu? Olha lá, vamos ver se você lembra desse vídeo. Era que você outro mudou. rapaz, era outro cara, olha lá. Mãe, avisa geral, mãe. Avisa geral que eu sou CEA. Passei, mãe. Calma aí, calma. Não fica emocionado, não. Mais, pô. Calma, vocês querem me derrubar? Eu quero te falar um negócio. Talvez você não tenha noção da quantidade de vidas que você já mudou. Eu vou dizer de novo. Sim. Talvez você não tenha noção da quantidade de vidas que você já mudou. E eu quero dizer uma coisa mais ainda. A quantidade de vidas que o Eduardo vai saber que você mudou. Amém, meu amigo, amém. Começando pelo Jorge, que foi o primeiro vídeo que eu coloquei ali, quando eu tirei a minha certificação do CEA há 5 anos, mais de 5 anos atrás. Pandemia, tal de máscara ali, né? 2021, 5 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu tirei a minha certificação do CEA. E depois daquilo foi onde que eu decidi empreender, tirei a certificação, o pessoal sempre perguntando como que eu estava tendo resultado, e a partir de você, que eu estudei contigo, mais de 10 mil alunos hoje dentro da Ensinabanco. Animal. Os meus alunos, eles conhecem você, então perceba que você é uma pessoa que está ascendendo sempre na vida do próximo. Uhum. Então, tu contribuiu para a vida de um, esse que tu contribuiu para a vida de outro, e toda a galera te conhecendo nesse mercado. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você nesse podcast hoje aqui, você como meu convidado, meu primeiro convidado desse primeiro projeto, é que você mudou a minha vida. Você não tem noção do tanto de vidas que você mudou, mas o tanto de vidas que você está mudando e o tanto de vidas que o Eduardo vai saber que você mudou. Ele vai falar assim, caramba, meu pai era foda. Amém, cara. Pô, meu irmão, obrigado. Deixa eu te dar um abraço aqui. Obrigado, meu irmão. Foi sensacional aí, cara. Acho que, cara, quando a gente levanta de manhã, assim, eu penso muito sobre isso. Eu falei ali antes, né? 200 mil pessoas morreram ontem.
todos os dias morre 200 mil. Quando a gente levanta de manhã e fala assim, tá bom, acordei, o que eu vou fazer? E eu acho, sabe, que a gente vive um país bem dividido hoje. Em outubro a gente tem eleições, 50% das pessoas votam na direita, 50% das pessoas votam na esquerda, e projetam ali, em outubro, um novo país, se ganhar aquele lado que ele quer, né? Projetam ali a mudança de vida deles ou de quem quer que seja. E, cara, a gente vive numa democracia desde o final dos anos 80 ali, principalmente, e os caras desde sempre roubam e vão roubar para sempre. Sim. Uns mais, uns menos. Não é assim que vai ser mudado a nossa vida, o nosso país. A gente muda a nossa vida e o nosso país quando a gente senta aqui e eu consigo inspirar os meus 4, meus 5 colegas dentro das agências, quando eu faço eles também, por meu incentivo, quererem fazer mais. Eu não estou falando de mim, tá? Falando de cada uma das pessoas que está ouvindo ou assistindo esse podcast, Jorge. Quando você decide fazer as 4 pessoas do seu microambiente mudarem, serem mais éticas, serem mais respeitosas com o porteiro, com o motorista de ônibus, com qualquer pessoa que faz qualquer trabalho durante os seus dias, você está mudando o país. Quando você faz com que as 4 pessoas do seu entorno decidam estudar mais, porque você estudou para 3, 4, 5 certificações, você está mudando o país. Então, quem vai mudar o país não é o próximo presidente, quem vai mudar o país é cada um de nós dentro da agência bancária, dentro da cooperativa, dentro da corretora. E eu tive o privilégio de ir tão forte atrás desse sonho, desse propósito, do que eu acredito, e conseguir ter impactado tantas vidas, tantas famílias, tantas pessoas. Eu tenho convicção de que estou tentando fazer minha parte por aqui, né? E no final você vai ser pai logo ali depois de amanhã, e no final a gente só quer 2 coisas assim, né? Que eu sempre digo, né? Pô, 3 coisas, então, que meu filho tenha saúde, que meu filho seja um cara, essa parte é mais difícil, né? Eu falo de filho agora. Mas que meu filho seja um cara que respeite os outros, independente de quem ele seja, o que ele tenha, que não seja um pau no cu com as pessoas. E o terceiro é que o nosso filho tenha orgulho das coisas que a gente está fazendo. Se ele tiver essas 3 coisas, para mim, ele está realizado, independente da profissão que ele quiser, do time que ele torcer. Não, o time ele tem que torcer pro Inter, né? Mas, Não pode torcer pro Corinthians. da orientação sexual que ele tiver, de que cabelo que ele quer usar ou não. Cara, se ele for isso, for um cara respeitoso com as pessoas, for um cara ético e ter orgulho das coisas que a gente vem fazendo e ter saúde, para mim, eu acho que eu venci na vida. De uma certa forma, a gente tá conseguindo fazer, eu, no nosso time lá, de ajudar pessoas. Trabalhar com educação é viciante, né? Trabalhar com educação é, você entregar ferramentas de transformação de vida das pessoas. Então eu continuo acordando por isso. Eu acho que esses vídeos são 115 mil vidas transformadas, famílias, pessoas que chegam em casa na frente dos seus filhos, das suas esposas, dos seus maridos e falam para elas assim, caramba, eu melhorei, eu passei, eu fui promovido, promovida. Então, acho que eu sou um privilegiado de ter dado tudo certo nesse sentido para mim. Obrigado, acho que esses vídeos nos fazem relembrar muitas coisas por que eu acordo. Parabéns mais uma vez. Saiba, isso tem 5 anos, uns ali, ó, trabalham no Bradesco, trabalha no Bradesco, então, assim, a galera gosta muito do seu trabalho, Amém. É fã do que você faz. Cara, espero que você continue nessa jornada por um longo tempo e faça a sucessão depois pro Eduardo. Faça a sucessão pro Eduardo. Que ver se ele vai querer, se ele vai querer seguir essa jornada. Essa jornada é linda. Vamos ver o que ele vai querer da vida dele, né? A mãe dele quer levar ele para construção. Eu quero trazer para cá. Vamos ver o que ele vai escolher quando ficar um pouquinho mais velho. Lucas, o que não fez você desistir? Porque muitas das vezes a gente passa por provações, a gente passa por dificuldades, tanto no banco, como na nossa vida pessoal também, certo? Então nós temos desafios na nossa vida profissional, mas nós temos desafios também na nossa vida pessoal, porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem carne, tem osso, tem um momento que a gente vai lá em cima, fica nervoso, volta, fica calmo, mas o que não fez você desistir hoje, quando você trabalhava no banco e mesmo empreendendo também? Cara, tem uma frase não é minha, né? Tem uma frase que eu gosto de usar, que é: pessoas com propósito, elas são imparáveis. Se tem um propósito claro, tu não vai parar. Meu propósito era muito claro,
eu vim de uma família classe média, não faltou nada, mas eu não queria que meu filho fosse classe média. E não é por ser classe média ou não, mas eu decidi que meu filho seria rico. E esse foi meu propósito desde sempre. E o meu filho, ele vai vir uma família rica vai vir de mim. E esse é meu propósito e eu não negocio com propósito. Eu sou muito bem comum, não sou inteligente. Mas sou muito chato com determinar. Ninguém, eu vou dizer assim, na inteligência tu pode até me ganhar, mas se eu disser que eu vou fazer uma coisa, eu não vou parar e tu não vai ganhar de mim. E é ponto final, ninguém ganha de mim nisso, porque isso é decisão. Sim. Eu não sou mais inteligente que ninguém, pelo contrário, eu sou bem burro. Mas ninguém ganha de mim na continuidade, na execução. Porque isso eu não negocio comigo mesmo, é eu contra mim mesmo, eu não perco pra mim. Então, cara, se você tiver um propósito claro, independente das dificuldades, você vai ter muitas, eu tenho muitas toda hora. Você acabou de trazer a questão logo no início, você falou assim, a quantidade de erros, 15 erros. E Tá na minha palestra. Sim. Para 7 grandes feitos que eu tenho orgulho, teve 15 coisas muito ruins que aconteceram. E tantas outras que são de fora pessoal, que poderia ter trazido, mas são de situações difíceis, que deu vontade de desistir. Mas, de novo, eu não negocio. Pessoas com propósito, elas são imparáveis. Eu tinha um propósito muito claro e eu tenho esse propósito. E hoje, do ponto de vista profissional, você sabe muito bem, eu só paro quando formar 1 milhão de pessoas. Ali eu vou, se Deus quiser, ou comprar um caminhão e sair pela estrada, que eu tenho o sonho de ser motorista de caminhão, ou vou ir para um lugar que tenha bons peixes para pescar. Tem sonho de ser motorista de caminhão? Mas é um sonho diferente, né? Eu pensei que era pescar, porque tu ama pesca, cara. Eu amo, sou apaixonado. Eu pensei que você ia falar, não, Jorge, eu vou comprar uma lancha, só quero saber de pescar. Não, eu vou fazer isso aí também, mas você tem que negociar com a esposa. Porque a esposa não pesca, no caminhão acho que ela vai, entendeu? Eu faço chimarrão, ela gosta de estrada também. Pescar, acho que ela não vai querer ir, daí vai complicado. E aí, se eu não levar a esposa, o Eduardo não vai também, eu quero minha família junto. Então, pescar todo dia não dá, mandar de caminhão dá. Vamos ver o que vai acontecer, mas tem que chegar em 1 milhão, eu vou parar. Muito bom, muito bom. O que você faz para sair um pouco da rotina? Uma curiosidade. Pô, Jorge, eu saio, trabalho bastante. A gente estava até comentando isso antes de você chegar aqui no escritório. E o pessoal tá falando assim, cara, o Lucas, vejo que ele vive para a empresa, trabalha bastante. E a pergunta é, o que você faz para sair um pouco dessa rotina e parar um pouco de trabalhar? Uma curiosidade. É verdade, assim, essa parte do podcast minha esposa não pode ver, mas eu trabalho bastante mesmo, senão ela vai dizer, viu, tu sabe que eu trabalho. Trabalho bastante, porra, é uma jornada duríssima sempre, bastante live de noite, compromisso. Quinta eu viajei para dar palestra, peguei o voo 13h15 da manhã, voltei sexta-feira, estava trabalhando, não fui para casa para descansar. E em geral é sempre assim, e me faz bem, tá tudo certo, mas em compensação eu contemplo os momentos de vida pessoal que eu tenho. Então, eu consigo entender claramente que a vida pessoal que eu consigo levar hoje, que é bem diferente da vida pessoal que eu tinha com a minha família, ela é resultado de tanto que eu suei. Então, no final de semana, eu tomo excelentes vinhos, eu como excelentes carnes, vou nos lugares que eu quero. Se eu quiser, junto com a Gabriela e com o Eduardo, a gente compra passagem a hora que quiser, para onde for, porque a gente já conseguiu construir coisas incríveis. Então, eu contemplo os momentos que estou vivendo com eles. Com o Eduardo, então, deu um novo significado para a vida. Mas, assim, eu amo viajar. Pescar tira a família fora, que a minha esposa não vai, né? Então, eu pesco 2 vezes por ano com meus amigos. Nós vamos viajar, vou no jogo do Inter. Isso não é diversão, né? Porque isso é pagar... Você tá passando um pouco de raiva ultimamente, pagar os pecados, né? Você tá passando um pouco de raiva ultimamente. Cara, faço muito churrasco sempre, toda refeição, se eu puder, churrasco. Tá me devendo um, inclusive? Pô, vai lá, vocês são todos vocês convidados, eu faço churrasco para nós lá. E a gente viaja bastante, assim. Agora com o Eduardo, ele veio prematuro, então tem uma parada que teve que dar uma segurada, mas a gente tá sempre viajando, porque eu acho que tô tentando contemplar mais, saio um pouco do celular nesses momentos, posto story e saio, não vejo respostas, é um ato de me policiar, assim, porque a gente também vive de conteúdo, a gente faz muito conteúdo, né, Jorge? Estou igual nesse ponto, tem que fazer conteúdo, tem que fazer tudo que tá dizendo. As pessoas querem saber o que você tá fazendo, as pessoas querem saber onde você tá, as pessoas querem saber o que você tá sentindo. Quer saber da sua vida, o pessoal quer saber da sua vida. E tá tudo bem, eu acho que é legal. Nós escolhemos isso. Só acontece porque a gente conseguiu construir conexão com essas pessoas, isso é incrível. Então eu posto lá, mas daí eu também desligo o celular e tento viver, contemplar. Eu tenho tentado viver Tem isso. uma coisa que você esqueceu.
Tem uma coisa que você esqueceu. Pra quem segue o Lucas há muito tempo, tem uma coisa que você esqueceu. O quê? Sempre que você viaja pra fora, você sempre traz podemos dizer que é um brinquedo? Podemos dizer, pessoal? Sim, podemos dizer que é um brinquedo? É um brinquedo. O que é? Sempre que você viaja pra fora, você traz algo. Eu trago sempre um brinquedo. Eu acho que não sei se foi a resposta certa, mas toda cidade que eu vou, eu compro uma estatuazinha de alguma coisa da cidade, né? Então, sei lá. Tem outra coisa também, que eu vejo que você gosta muito. É o quê? Não sei, agora não lembro. A gente preparou com muito carinho, né? Esse presente que é pro Eduardo, mas também vai ser seu. Então, tá ali atrás, ali é uma surpresa. Agora? Pode pegar, Vocês me falaram isso aí? Olha lá. Eu tava até agora esperando isso aí. Você tava ansioso por essa parte, né? Eu acho olha aí, rapaz. É um presente pro Eduardo. Até já imagino que seja. É um presente pro Eduardo. Eu tenho que esperar ele ter idade eu posso fazer antes. Você pode, tá vendo que você já sabe o que é, né? É lógico. Eu posso fazer antes? Pode fazer antes. Depois eu compro outro pra ele lá. Depois você compra outro pra ele, mas eu acho que esse é o primeiro dele. Não, certamente é. É o primeiro, mas né? ele vai demorar. Eu não vou deixar isso aqui guardado, não. Cara, isso aqui é um vício que eu tenho. Ele tem isso aí, olha lá. Fala pra galera. Eu abro um vinho. Agora o pessoal vai dizer, eu abro um vinho e, em geral, eu fico bêbado antes de acabar. Mas quanto tempo você demora pra terminar? Depende. Olha aí, cara, sensacional. Pô, acertaram muito bem. Eduardo, o papai vai montar isso aqui sozinho antes, tá? Você vai demorar. Aí tem uma forma que eu posso mostrar aqui. Ó, que legal. Pô, e ele Fórmula 1 ainda. É Fórmula 1. Você tem um, não tem? Você tem um grande. Eu tenho alguns, né? Você tem alguns? Eu tenho alguns. Eu tenho o de Lego, eu tenho da McLaren. E esse aqui da Red Bull eu tenho, não em Lego, mas tenho miniatura. 1x18 lá. Tenho, do 1x18 eu tenho, não Lego, né? Tenho da Red Bull, tenho da McLaren, de temporada 22, né? Tenho da Ferrari, e de Lego eu tenho da Lamborghini. Desculpa, da Mercedes. Da Mercedes. Que é um pouquinho maior assim, só que esse maior eu desisti de comprar. Porque aquilo é uma tragédia. De novo. Você não conseguiu montar? É muito demorado. Tu não conseguiu montar ainda? Não, consigo, mas é que quem é ansioso como eu não consigo dormir. Amanhã eu termino, eu não tenho isso. E aí eu comecei 11 da noite e eu vou... O último que eu terminei 7h30 da manhã, completamente bêbado. E aí no outro dia tinha que acordar, né? Mas o troço estava montado. Beleza. Aí, cara, foi feita a minha mudança. Eu mudei lá de apartamento. Quebraram o carro ao meio, cara. Aí eu assim, Então esse aqui é maravilhoso agora. Porque esse é pequenininho, né? Porque ali 1 horinha tu tá montado. Gente, obrigado, tá? Valeu mesmo. Eu acho que isso aqui, um presente, ele é não somente a questão financeira, mas, de uma certa forma, a parar e se importar com alguém a ponto de ir até um local para escolher e parar e se importar com alguém a ponto de o que importa para esse alguém. E esse presente aqui ele é simbólico para isso. Então, fiquei bem feliz. Só que o Eduardo não vai usar não, tá? O Eduardo não vai poder usar. Depois você põe lá no quartinho dele, né? Ó, papai trouxe pra ti, entendeu? Depois, quando ele ficar mais velho, eu compro uma parecida com ele. Obrigado, gente. Muito. Lucas, pra gente finalizar o nosso podcast, então, passou tão rápido, não passou? Se você pudesse dar um conselho para quem quer crescer hoje no banco, qual seria, além de fazer os treinamentos da Ensina Banco? Claro que agora eu vou falar, além de fazer os treinamentos da Ensina Banco, qual seria outro conselho que você daria? Cara, mas eu acho que envolve a Ensina Banco, né? Eu acho que, você falou uma frase lá antes, não sei se foi aqui ou foi no nosso almoço, mas você fica bom naquilo que você decide praticar. Isso é uma frase do Vitinho, que é nosso professor lá, dos MBAs. O que eu quero dizer com isso? Você fica bom naquilo que você decide praticar. Se você decidir praticar preguiça, você fica um excelente preguiçoso. Se você quer praticar procrastinação, você fica um excelente procrastinador. Então, Jorge, se você olhar no seu entorno, a maioria dos seus colegas não estuda. Sim. Então, se você vem aqui na Ensina, faz um curso por mês, você está muito na frente dos seus colegas. Não vai ser em 2 meses que você vai ser promovido ou vai ter mais grana. Mas em 2 anos eu duvido que você não está à frente. Então, você tem uma história no banco, é referência nisso. Cara, o cara tem que te usar. É falta de atitude não estudar. E aí, por fim, deixa eu deixar uma frase, e agora eu vou olhar para a câmera ali, que é o seguinte, cara, essa frase eu gosto muito, tá? Daqui a 1 ano, vai ter alguém muito menos capaz do que você num cargo melhor que o seu.
só porque decidiu executar, se preparar e ter mais autoridade técnica. Daqui a um ano, ele vai estar na frente e ele é muito pior que você. Então, Jorge, eu acho que é o conselho que eu poderia dar. É muito louco, porque quando eu estava no banco, eu comecei a estudar muito de teimoso, de taurino que eu sou, né? Na teimosia, assim, eu quero. Não tinha redes sociais. Cara, hoje, se o cara abrir uma rede social, tem você enchendo o saco, cara, para estudar, tem eu enchendo o saco. Todo dia. Se o cara te mandar um direct, eu tenho certeza que tu vai responder pro cara, não desiste. Às vezes a gente para e manda áudio. Usa a nossa rede de apoio para te apoiar. Eu fiz sozinho. Eu fiz de teimoso, sem saber que ia dar certo. Agora eu tô aqui na tua frente. Vai dar certo. Então, desculpa, cara. Só não muda a vida que não quer. Não tinha ninguém para nos ajudar na nossa época. Hoje tá aí acesso à informação. A gente tá aqui entregando tudo para essa turma. Só não muda a vida que não quer. Tá? E numa boa, né, gente? Vamos parar de achar que fui escolhido pro Papai do Céu para não ter uma vida incrível. O Papai do Céu não é perder tempo, né? Falando para você não. Pô, não, né, gente? É decisão, é escolha. Sejamos adultos, sejamos protagonistas da nossa própria história. Façamos a nossa própria história. Eu acho que é o melhor recado que eu posso dar para alguém, que eu daria pro Lucas jovem. Já que quando eu entrei no carro, tu disse que eu tava velho, né, Jorge? Esse foi o nosso Papo de Ouro, hoje com o professor Lucas Silva. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez, pela tua presença aqui com a gente. Tamo bom junto. demais, ó. Ó, vida longa aí pro Papo de Ouro. Primeiro episódio, tomara que tenha sido legal. Que vocês tenham outros episódios mais incríveis, surreais, várias temporadas. Vida longa para vocês, parabéns pelo trabalho da Ensina, parabéns por esse projeto de agora. E que, cara, continue inspirando vidas, porque nosso trabalho é esse. E com a tua turma, eu tenho certeza que tem muitas vidas pra gente transformar, porque assim a gente muda o Brasil. Valeu? Turma, obrigado. Valeu. Um beijo, até a próxima. A gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, fui, tchau!